Bom dia a todos, um feliz sábado. É com alegria que estamos aqui, eu, Felipe, o Flávio e o Leandro, representando a Igreja do Jardim Alvorada para o estudo da lição. Nós esperamos que você esteja bem, que você esteja saudável. Esperamos que nesse período estranho de quarentena, aqueles que encontraram alguns minutos extras para o seu dia, que você tenha se desenvolvido nas coisas que realmente importam. Que você tenha dedicado tempo para a sua família, um tempo de qualidade, que você tenha aprendido alguma coisa nova, alguma habilidade diferente, mas que também você tenha se dedicado às coisas de Deus, em particular ao estudo da lição, que nos aproxima bastante do nosso Pai Celeste. As redes sociais e a internet, elas têm uma característica interessante. A gente se aproxima daqueles que estão mais distantes de nós e nos distancia daqueles que estão mais próximos de nós. É com pesar que nós não podemos frequentar a nossa igreja regularmente por esses dias. Então a saudade vai aumentando, né, dos nossos vizinhos de banco lá no Jardim Alvorada. Mas por outro lado, nós temos tido a oportunidade de passar, de estar com vocês através do estudo da lição, né? Semana passada e semana retrasada tivemos a oportunidade de acompanhar a lição transmitida pelos nossos irmãos da Igreja Central, que também é muito bom, e esperamos que nas próximas lições estejamos também próximos e participemos com os nossos irmãos do Jardim Menina e de São José também. Neste trimestre estudaremos sobre como interpretar as Escrituras. Segundo o IBGE, surgem a cada ano, só no Brasil, 14 mil novas igrejas, todas elas com acesso à mesma Bíblia. Por que então de tantas igrejas, tantas religiões? Nós sabemos que a dificuldade maior é a interpretação das Escrituras. Muitas delas têm até uma identidade doutrinária própria, mas a grande maioria ainda peca pela busca, na verdade, aos bens materiais, né? A ter acesso à parcela do dízimo sagrado, quando na verdade deveriam buscar outras coisas. Os adventistas, por outro lado, são considerados o povo da Bíblia. Seríamos nós ainda o povo da Bíblia? Estamos nós preparados para fundamentar a nossa fé e também divulgar a salvação para as pessoas aí fora? A abordagem da lição deste trimestre, ela pode parecer um tema batido, para alguns até desinteressante, porque teoricamente nós estudamos bastante sobre a Bíblia, mas na verdade ela é uma abordagem quase inédita. Nós vamos estudar sobre a interpretação das Escrituras. E eu fiquei assustado quando eu soube que a última lição que nós estudamos sobre a Bíblia foi no segundo trimestre de 2007. Exatamente há 13 anos atrás foi quando nós estudamos pela última vez sobre as Escrituras. Ellen White, no livro O Grande Conflito, na página 595, ela diz o seguinte: Deus terá na terra um povo que se fundamentará na Bíblia e apenas na Bíblia, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. As pessoas hoje estão acostumadas a estímulos audiovisuais. Poucas estão afeitas à leitura, poucas gostam de ler. A leitura virou algo monótono, pouco atrativo, e isso afeta o poder de interpretação, a capacidade de interpretar textos. Nós vemos isso, inclusive, que as questões mais erradas, inclusive nos vestibulares e Enem, são relacionadas à interpretação de texto. Mas a Bíblia, ela tem uma particularidade. Ela nos ensina a interpretá-la. A Bíblia, ela possui tesouros escondidos, e somente aqueles que buscam um pouco aqui, um pouco ali, conseguem aprender as verdades. Nesta lição, nós aprenderemos como estudar a Bíblia extraindo conteúdo. Nós vamos aprender um pouco sobre texto, sobre contexto, sobre linguagem e como esses fatores se relacionam com textos históricos e proféticos. É uma lição para nos aproximarmos de Deus, para enriquecermos a nossa comunhão com Deus através da leitura das Escrituras. Eu convido você a fechar os seus olhos para que façamos uma breve oração antes de iniciarmos o estudo. Querido Deus, eterno Pai, nós pedimos a orientação do Teu Santo Espírito, nos iluminando agora ao abrirmos a Tua Palavra. Amém. Pedimos por Jesus. Amém. Amém. A lição desta semana tem por título A Singularidade da Bíblia. E eu pergunto ao Leandro, é a Bíblia um livro singular, Leandro? A Bíblia é um livro singular pelo seguinte:
A palavra singular, ela tem um significado, que significa o único de sua espécie, ou seja, é algo que é diferente de todos os demais. A Bíblia não é um livro escrito por apenas um autor. A Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 autores em um período longo, que vai do primeiro escritor, que foi Moisés, com o livro de Gênesis, até o livro do Apocalipse, com João. Esse período foi um período longo que durou aproximadamente de 1500 a 1600 anos. Foi o primeiro livro a ser traduzido, e estar disponível, são informações verídicas recentes, que ela está disponível ao acesso, de mais de 95% da população mundial hoje. E uma das curiosidades, como é que um livro, de 1500 anos, de mais de 1500 anos de existência pode ser tão atual até os dias de hoje e ser o livro mais vendido, o livro mais lido até os dias de hoje? E para você, Flávio, por que a Bíblia é um livro singular? Bom dia, Um bom sábado a todos os amigos e irmãos também que nos veem e nos ouvem. Bom, Felipe, para mim a Bíblia é um livro singular, é um livro distinto de todos os outros, simplesmente pelo fato dele ser um livro santo, dele ser a pura palavra de Deus, a palavra de um Deus vivo. Além das 5 singularidades que a lição bem trouxe, e que nós vamos discorrer daqui para frente, nós também trouxemos mais algumas evidências de por que a Bíblia é um livro singular. A Bíblia é um livro diferente, a Bíblia é um livro único. Primeiramente, a Bíblia ela tem a sua veracidade científica. Antigamente havia diferença entre a ciência e a Bíblia, mas hoje a ciência acaba confirmando a Bíblia. A Bíblia não mudou nada, apenas antecipou a ciência de hoje. A Bíblia também é singular porque ela tem unidade nas suas duas partes, e nós vamos estudar isso aqui nos próximos dias também. Embora escrita por aproximadamente 40 autores, ali ela tem uma unidade de propósito. Qual o propósito da Bíblia? A revelação do plano de salvação, do plano da redenção. Uma unidade de tema, o foco central da Bíblia, em todos os livros dos seus autores, é Jesus Cristo. Então ela tem unidade nas suas duas partes. O fato também de a Bíblia ser um livro inesgotável. É incrível essa singularidade da Bíblia. Quanto mais você estuda, nós nunca poderemos dizer, por exemplo, de que estudamos a Bíblia e já sabemos tudo sobre ela. Nós temos o bom costume aqui na cidade de Olímpia de fazer os concursos bíblicos. E a cada ano nós descobrimos coisas diferentes, particularidades diferentes que só a Bíblia consegue esconder. E é tão bom ouvir um sermão novo, um sermão bem feito, que a gente descobre coisas novas, Coisas novas. A cada sermão nós estamos aprendendo, a cada lição da Escola Sabatina nós estamos aprendendo. Então a Bíblia é um livro inesgotável. A Bíblia também é um livro singular pela sua adaptabilidade. Ela se adapta a todas as idades, desde as crianças até as pessoas mais idosas, desde as pessoas mais simples até as pessoas mais cultas. Ela é entendível por todos. Ela tem o seu ensino superior. Isso é interessante, porque pessoas ruins, pessoas más, nunca poderiam ter escrito a Bíblia, porque a Bíblia acaba os condenando também. O seu padrão é alto, o seu padrão é nobre, o seu padrão é exigente. O que mais nós poderíamos dizer sobre a singularidade da Bíblia? A Bíblia é um livro singular, Felipe, pela sua indestrutibilidade. Nós podemos dizer com todas as palavras, a Bíblia é um livro indestrutível. Ao longo da história, muitos reis, governantes, pessoas atacaram a Bíblia Sagrada, querendo destruí-la, a ponto de colocar na cidade da França, no país da França, todas as Bíblias numa praça e ser queimada. Porém, Deus ainda preservou a sua palavra. A Bíblia é indestrutível. O tempo não nos permite, mas duas singularidades são bem cabíveis aqui. A Bíblia ela é variada em todos os assuntos. Qualquer tipo de assunto que você quer saber, a Bíblia tem algo importante a dizer. E quem sabe superior. A Bíblia então tem a sua variedade de assuntos. E por último, agora não a última singularidade, porque são tantas, mas a abordagem agora, a sua perfeição.
A Bíblia, ela é perfeita. Não se pode melhorar a Bíblia. Ninguém jamais teve a ousadia de querer fazer isso. Seria até ridículo alguém falar, né, vamos melhorar a Bíblia, escrever novas partes. Nós vemos agora na atualidade que existem pessoas querendo fazer a Bíblia segundo pastor tal, segundo o pastor tal. Não vai mudar ninguém. Não vai trazer o que a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, pode trazer. Então a Bíblia, ela é singular por ser extremamente perfeita. E por isso, né, que ela é a palavra de Deus e que a palavra de Deus permanece para sempre, como diz o apóstolo Pedro. Por isso ela é tão singular, única. Flávio, Moisés é um personagem extremamente importante, escritor inclusive dos 5 primeiros livros da Bíblia. Ele não entrou em Canaã e pouco antes de vir a falecer ele deixou um ensinamento relacionado às Escrituras. E esse texto que eu gostaria de ler, ele fala a respeito. Deuteronômio 32, dos versos 45 a 47. Acompanhe comigo. Tendo Moisés falado todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para possuir. Qual a razão você acredita, Flávio, que Moisés tenha deixado essa mensagem tão clara da importância das Escrituras? Bom, Felipe, Moisés, um homem que conversava com Deus face a face, um homem mais manso sobre a terra, como diz a própria Sagrada Escritura. Eu queria, primeiramente, Felipe, abordar a frase com que ele, no fim da sua vida, quando o povo estava de caminho para cá, para a terra de Canaã, prestes a entrar na terra prometida, ele então olha para o povo, dá a sua mensagem, as suas palavras e diz: aplicai o coração. O que significa esse termo, aplicar o coração? É até interessante. Significa simplesmente incorporar, colocar para dentro do corpo, internalizar. Então, incorpore essas palavras, essas santas palavras. Quando eu li isso pela primeira vez, logo me veio um verso à mente. Guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Por que será que Moisés tinha essa mensagem de aplicar e de guardar no coração? O pecado nos distancia de Deus. E Deus é a fonte de toda a vida. Quando nós aplicamos os princípios bíblicos à nossa vida, o pecado não mais reina, como diz o apóstolo Paulo, né? O pecado deixa de ser um rei na nossa existência. E assim nós poderemos até pecar, porém nós não teremos o desejo de ser pecadores. Eu gostei muito de uma frase daquele evangelista Moody. Ele diz o seguinte: ou este livro santo me afasta do pecado, ou o pecado me afastará deste livro santo. Nas suas palavras finais também, Moisés disse: este livro é a vossa vida, é a vossa vida. Para os israelitas que estavam prestes a entrar em Canaã, essa mensagem foi fundamental. E essa mensagem fundamental para os israelitas que estavam prestes a entrar em Canaã também é fundamental para nós no dia de hoje. Por quê que é fundamental? Provérbios 19:16, simplificando, né? Ele diz o seguinte: obedecei a palavra de Deus e vivei. Se desobedecer a palavra de Deus, infelizmente, nós iremos morrer. A qualidade de vida do povo de Israel, naquela época, seria então determinada pela obediência à palavra viva. Seria determinada pela obediência à palavra de Deus. A nossa entrada em Canaã celestial também será determinada pelo tempo que nós passamos ouvindo a palavra de Deus, aplicando o coração para entendê-la, incorporá-la e vivê-la. Felipe, eu queria já puxar um ganchinho nessa palavra viva. Por que a Bíblia então é chamada de palavra viva? Por que a primeira parte da nossa lição no domingo diz a palavra viva de Deus? A palavra de Deus, ela é viva. Por quê? Primeiramente, ela envolve a ação do Espírito Santo. Quando nós estamos estudando a sua palavra com um coração sincero, o Espírito Santo age. Então ela é uma palavra ativa, não é algo inativo. Então, porque ela envolve a ação do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela é singular, né?
por ser uma palavra viva, e ela também é a palavra viva, porque ela é um guia confiável de como se viver melhor, de como se ter uma vida saudável, um estilo de vida diferente e superior. E outra base também é que o ser humano, ele é formado, como se fosse um triângulo equilátero, com seus 3 lados iguais, pela parte física, mental e a parte espiritual. E nós não conseguiremos permanecer de pé sem a base, que é a parte espiritual. E a Bíblia Sagrada, ela nos dá a saúde na vida espiritual. Por isso ela é uma palavra viva. Porque se mantemos a nossa vida espiritual sustentada, nós teremos então uma vida mais esperançosa, mais gostosa de se viver também. E isso me faz lembrar, Felipe, Leandro, aquele verso de Jesus, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E por último, e quem sabe o mais importante, ela é viva porque ela provém de alguém que é vivo, porque ela provém do autor da vida, que é Deus, Jesus Cristo. E no livro de João, capítulo 17, verso 3, lá ele mesmo diz, que a vida eterna é esta, ele mesmo Jesus, que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. A Bíblia está aí para que nós possamos conhecer a vida eterna, que é o próprio Jesus Cristo. Por isso ela é uma palavra viva e por isso ela é um livro singular. Falando ainda de vida, Jesus certa vez disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso está em João 14,16. Verdade e vida tem tudo a ver com Jesus e tem tudo a ver também com as Escrituras. Leandro, como se dá essa relação? Bom, nós adventistas, nós temos o que nós chamamos de 5 colunas da verdade. A lição aqui se apresentou 2 delas, que é Jesus e a Palavra de Deus. Elas são a Bíblia, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus Espírito, a Bíblia e os 10 Mandamentos. Aqui a gente pode ver então que Jesus se identifica como a vida. Como você acabou de referir nesse texto de João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas em outros textos, como João, o mesmo livro de João, no capítulo 1, do verso 1 ao 3, ele diz, o relato de João: no princípio o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem a sua palavra nada do que existe se fez. Então, as duas coisas elas andam juntas. Cristo disse, que a gente não está na lição, mas é um texto que eu vi, que a gente deve examinar as Escrituras, em João 5,39 ele diz: porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam dele. Ou seja, a Bíblia, a Palavra de Deus, ela testifica do próprio Cristo. E uma coisa, a gente vai começar a estudar agora esse trimestre sobre vários aspectos da Bíblia. E é importante que a gente abandone ideias preconcebidas, tradições. E existem por aí muitas religiões, muitas denominações religiosas que não aceitam o Antigo Testamento ou pelo menos parte dele. E a gente vê então que Jesus condena isso. Jesus não aprova essa prática, porque antigamente, em seus debates teológicos com os fariseus, Jesus então relata para eles, porque se de fato cresces em Moisés, também creieis em mim, pois Moisés testifica de mim, o próprio Moisés fala de mim. Então ambos os testamentos testificam de Cristo, porque a palavra, como o Flávio acabou de nos explicar, é a nossa vida, como a gente teria um conhecimento do plano da salvação, do plano da redenção, se a gente não tivesse esse livro?
ou seja, a gente viveria na ignorância. Bom, a Bíblia Sagrada é o manual da vida humana. Sempre que você compra alguma coisa, nem que seja um automóvel, um eletrodoméstico, qualquer coisa que seja, ele vem com manual. E esse manual, se você seguir tudo certinho, você jamais vai ter problema com aquele produto ou com aquela determinada coisa. Então, a Bíblia é esse manual que Deus estabeleceu pelo bem do ser humano, né? Porque mesmo após o pecado, né, Deus não desistiu do homem. Ele então, mesmo após o pecado, como ele não podia mais se relacionar, né, diretamente conosco, ele estabeleceu então esse maravilhoso meio, né, de estar se relacionando conosco. E também, né, Leandrinho, nós poderíamos até acrescentar também, né, Fê, a questão de relação entre a Bíblia Sagrada e Jesus Cristo. Claro que Deus se revela a nós através de pessoas, através da natureza, através da Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada acaba sendo a maior revelação de Jesus Cristo. E a sua relação, né? Cristo, a verdade, a vida, a Bíblia, a verdade, a Bíblia, a vida. A Bíblia e Jesus, ambos foram gerados pelo Espírito Santo. Ambos são plenamente humanos. Nós vamos ver na próxima parte agora, a Bíblia Sagrada sendo um livro escrito por mãos humanas. E ambos também plenamente divinos. E Jesus Cristo, certo momento diz, eu sou a luz do mundo. E o verso áureo da nossa lição foi bem claro, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Jesus sendo a luz, a Bíblia Sagrada sendo a luz, então ambos são muito ligados ali. E se nós deixarmos que essa luz entre em nossa vida e faça parte da nossa vida, não há trevas que poderá nos acometer. O Flávio fez um gancho já com a parte de segunda-feira e apresentou um aparente paradoxo. A Bíblia é 100% divina e 100% humana. E eu vou convidar o Leandro que esclareça para mim essa pergunta. É de fato um paradoxo? A Bíblia, ela é um livro divino escrito por mãos humanas ou ela é um livro humano escrito por mãos divinas? Bom, eu gosto de um pensamento que sugere o seguinte: a Bíblia é a perfeita palavra de Deus, né, na imperfeita linguagem humana. Ou seja, Deus, ele, através da Bíblia, né, ele transmite a sua palavra, que é uma mensagem de salvação, sempre para o bem, para a redenção do homem. Mas ele, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele não exclui as características próprias de cada pessoa. Como a gente já falou anteriormente, a Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 autores diferentes, né? Então, Deus, a gente lendo o texto bíblico, você vai perceber diferenças de ideias a princípio, porque Deus respeita a diferença, a individualidade de cada pessoa. Bom, a Bíblia foi escrita por pessoas de personalidades diferentes, né? De contextos diferentes também. Alguns eram pessoas de grande importância, como Daniel, né? Que era um estadista, reis como Davi e Salomão. Mas também Deus não se esqueceu das pessoas simples. Também temos pessoas como Isaías, né? Que era agricultor, Amós. Então isso tudo mostra para nós que, apesar dessas diferenças, né, sociais, o objetivo de Deus foi o mesmo para todos eles. Foi transmitir a sua palavra, né, por meio dos seus servos. E a lição vai tocar mais para o final, né, que o Espírito de profecia também nos diz, né, que Deus poderia ter transmitido a sua mensagem por meio de anjos, qualquer outro meio, mas que Deus, ele escolheu o homem, para que o homem fizesse parte desse plano da salvação que a gente tem disponível hoje, através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Perfeito. E temos inclusive testemunhas oculares que foram escritores, tem pessoas que não presenciaram os fatos, mas que pesquisaram, estudaram, aprenderam, e também tem os seus escritos contidos nas Sagradas Escrituras. E Flávio, como será que a gente consegue
demonstrar a unidade desses escritos, tendo tantas origens diferentes em contexto, em autores, em região? Bom, a Bíblia é singular justamente porque ela é uma unidade em tanta diversidade. Uma rápida ilustração. Imaginem só se em uma planície, né, em um lugar aberto, chegassem lá um indiano com um pedaço de mármore e colocasse ali, nessa planície, nesse lugar aberto. Chegasse então depois um chinês e colocasse ali o mármore, depois chegasse um brasileiro, depois um haitiano, depois um egípcio e depois um japonês, cada um trazendo um pedaço de mármore e colocasse ali. 40 pessoas que nunca se viram, nunca se toparam, se comunicaram. Então começa a colocar então esses mármores lá. E quando vem a última pessoa e coloca ali então o último pedaço de mármore, quando você vai ver, há então uma grande estátua, bonita, linda, edificada. Como explicar isso? É simples. Existia alguém por trás de tudo isso. Existia uma mente superior que deu os pedaços de mármore para cada pessoa chegar ali e colocar para que essa grande estrutura e escultura fosse construída. Existia um projeto, né? Existia um projeto. E um projetista. Com a Bíblia Sagrada é a mesma situação. 40 pessoas que, muitas delas nunca se viram, viveram num espaço de tempo muito grande. E como elas podem ter escrito mensagens tão parecidas, com a mesma unidade de propósito, com o mesmo foco, simplesmente... Sem nunca se contradizer, né? Sem nunca se contradizer, Leandrinho. Como? Porque haviam sido inspiradas por uma mente santa. Eu queria ler com vocês o livro de 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Diz bem assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus e eram movidos pelo Espírito Santo. Então eles tiveram o mesmo comunicador, o mesmo Espírito que os movia. Por isso é um livro único, um livro que tem unidade. E queria também puxar uma brecha, Felipe, um gancho nisso também. Como é que nós podemos, após tantas pessoas escreverem, como é que nós podemos saber hoje que a Bíblia que Moisés escreveu, que Zacarias escreveu, o livro que eles escreveram, melhor dizendo, é o livro que eu e você temos na mão hoje? É incrível como eram feitas as cópias daquela época. Eles deveriam ter o corpo todo limpo, uma pena especial era utilizada para escrever o nome de Deus. E quando iam se fazer então a comparação entre a cópia e o original, eram-se contadas consoantes. Então as letras, então eles sabiam, os copistas, eles sabiam quantas letras havia em cada livro. E com tamanho rigor, eles sabiam também qual era a letra do meio. E dizem até os estudiosos que se fosse furado com uma sovela um livro, eles saberiam quais palavras quais letras haviam sido perfuradas. Então, com tanto rigor, né, a possibilidade é muito mínima de que tenha havido alguma alteração no livro sagrado. Deus ainda preservou sua palavra. Um dos aspectos mais interessantes da Bíblia são as profecias. Amós 3,7 diz que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos servos, os profetas. Deus revela os seus segredos aos profetas, Leandro? No livro de Números, capítulo 12, versículo 6, Deus diz em sua palavra, né? Se há profeta no meio do povo, eu, o Senhor, o faço conhecer por meio de sonhos ou visões. Então, os profetas são pessoas como nós, pessoas escolhidas para Deus, né? Para revelar certos acontecimentos futuros. Nós temos as profecias clássicas, né? E as profecias apocalípticas. As profecias clássicas, elas tinham que ver com o povo de Israel em si. Ou seja, Deus, através dos profetas clássicos, né, que são bem conhecidos, Jeremias, Ezequiel, ele então trazia mensagens
de advertência ao povo, né? Para que o povo se voltasse a ele. Então, se o povo se voltasse, não aconteceriam certas coisas. Já as profecias apocalípticas, elas independem da vontade humana. Ou seja, elas, mesmo que você querendo ou não, você esperando ou não, você se preparando ou não, elas vão acontecer. E são para toda a humanidade, né? São para toda a humanidade, independente, né, de classe social, de idade, tudo mais. E vimos, né, na lição do trimestre passado, Sim, exemplos clássicos de profecias apocalípticas e os seus cumprimentos também, né, Leandro? Que é bastante importante ressaltar. A Bíblia, ela apresenta aproximadamente, né, 30% somente de profecias. Eu não imaginava que seria tudo isso. Mas analisando o texto bíblico, né, e as tipologias de Cristo, né, dos rituais, eu acredito até que passaria dessa quantidade. Mas qual o papel da profecia para a gente hoje? Você pode estar se perguntando em casa. Qual a prova que eu posso ter para confiar nas profecias futuras que ainda virão? Bom, a maior prova que você pode encontrar na própria Bíblia são os cumprimentos das profecias passadas, né? Você tem, por exemplo, Daniel 2, o sonho da estátua, né, de Nabucodonosor. Você vê então a sequência de reinos, né? Como se cumpre fielmente. Como que se cumpre fielmente as características dos reinos em si. Você vê, por exemplo, em Daniel 11, até os próprios reis, né, as características dos reis de Roma, até a morte, até ali em Daniel 9:27, falando, né, de um tempo determinado do ministério de Cristo. E você tem as profecias messiânicas também, né, que são um grande triunfo nosso, porque por meio dessas profecias messiânicas, né, nós podemos provar por meio delas, né, a existência, né, e a crença e o porquê, né, nós cremos no Senhor Jesus como nosso Salvador, nosso Senhor e Salvador. Aproveitar o gancho do Leandro, Flávio, além dessas profecias do Velho Testamento que foram cumpridas, existem diversas profecias messiânicas no Velho Testamento que também foram cumpridas. Todas elas cumpridas, Felipe, à risca, é incrível. Essa é uma grande singularidade da Bíblia. Ela é singular porque as suas profecias se cumprem. Tanto aquelas de modo geral, como o Leandro falou, porém as profecias messiânicas nos mínimos detalhes. Claro que nos falta tempo agora para que nós pudéssemos abordar todas elas, mas a lição trouxe algumas ali também. Profecia de onde nasceria o Messias, profecia de como, até em que animal entraria o Messias em Jerusalém, a maneira também como o Messias morreria. Só que uma coisa foi muito bem abordado, Felipe e Leandro. Nas últimas 24 horas da vida de Jesus, 24 profecias foram cumpridas ali. Não teremos tempo de abordar todas, mas ele seria traído por um amigo, vendido por 30 moedas de prata. As moedas seriam lançadas no templo, no campo do oleiro. Ele seria abandonado pelos discípulos, seria acusado por falsas testemunhas, seria açoitado e ferido, seria esbofeteado, cuspido, seria escarnecido e por aí vai. Tudo num período de 24 horas, 24 profecias ali foram cumpridas também. Deus deixou muito claro, o Messias viria, só não enxergou naquela época quem não quis. Só não enxergou quem não quis. Pessoas que estudavam a Bíblia Sagrada não conseguiram enxergar. Será que às vezes, nos nossos dias, corremos o mesmo risco? Se lá eles não conseguiram identificar Jesus Cristo vindo na sua primeira vinda, será que hoje, alguns de nós, possamos também dar menos valor às profecias que fazem referência à sua segunda vinda? É de se pensar também, Felipe. A palavra de Deus é fiel, ela é digna de confiança. E todos os cumprimentos proféticos, eles nos dão a certeza
de que as promessas para os dias de hoje também são fiéis. Momentos de angústia e aflição como o presente, né? Tanta insegurança, pessoas perdendo emprego, outros não sabendo o que farão no dia de amanhã para conseguir o seu pão. Tudo isso nos aflige, mas Deus nos dá uma promessa de que nós podemos ter os nossos fardos aliviados se nós recorrermos a Ele. Então acho que podemos nos apegar a essas promessas sim. Assim como essas que eles mencionaram aqui foram cumpridas, teremos muitas outras profecias ainda a se cumprirem, mas também as promessas que nos são destinadas. O cumprimento das profecias, avançando para a parte de quarta-feira, ele cria um entrelaçamento da Bíblia com a história muito interessante, Flávio. A Bíblia também é um livro histórico? Felipe, eu diria que a Bíblia é o maior, melhor e mais confiável livro de história. O que faz da Bíblia Sagrada ser um livro singular é porque a história da humanidade está nela relatada. Com todos os detalhes, Porém, o que ainda faz a Bíblia Sagrada ser um livro mais singular, ainda, né, mais distinto, é porque a Bíblia é o único livro que desvenda o que vem por trás da história. Nós acabamos de estudar agora no livro de Daniel, que atrás da história da humanidade, dos conflitos terrestres, de reis, nações, há um outro conflito, ou melhor, o grande conflito. Então a Bíblia nos mostra que há um grande conflito atrás de toda a história. E os atos de Deus dentro da história para poder salvar a mim e a você. E lembrando que esse grande conflito ele se dá na nossa mente. Então nós somos totalmente envolvidos nesse grande conflito que está por trás de todos os atos de Deus na história da humanidade. Mas eu queria puxar um gancho também para dizer que certa vez Cristo disse que as pedras clamariam. Eu fico fascinado com a arqueologia. Tem um livro de um autor, que também é um cristão, que diz: a Bíblia tinha razão. Como que a arqueologia acabou dando veracidade a fatos, pessoas e lugares que somente eram encontrados na Bíblia. Os críticos diziam o seguinte: nunca houve na história da humanidade uma cidade tão grande chamada Ur dos Caldeus, de onde veio Abraão. Isso até meados dos anos 1900, quando foi encontrado, como você pode ver agora na tela, um pequeno artefato onde havia a inscrição pertencente a Ur dos Caldeus. Quando encontraram isso, ficaram fantástico. A arqueologia demonstrando que a Bíblia é sim um livro de história confiável. Ninguém tinha menção do nome de Davi fora da Bíblia. Davi era um nome fictício e que Davi nunca existiu. Porém, como nós podemos também ver nessa estela encontrada no Egito, o nome do povo de Davi, do reino de Davi, está aí também descrito. E por último, como vocês podem também ver na tela agora, o maior dos achados. Os achados das cavernas de Qumran do Mar Morto, onde foram encontrados mais de 600 fragmentos dos livros inteiros de Deuteronômio, Isaías e Salmos, todos estavam ali. Apenas não encontraram fragmentos completos do livro de Esther, mas quando pegaram aqueles fragmentos encontrados ali nas cavernas do Mar Morto e compararam com a nossa Bíblia, que eu e você temos nas mãos, eles puderam ver a total autenticidade e a total veracidade. Então as pedras clamam, dando veracidade de que esse livro ele é singular porque ele está na história e ele é histórico. E tudo que ele fala da história é real. A ressurreição de Cristo é também um elemento fundamental da nossa fé. Como Paulo disse, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Como nós podemos ter a certeza, Leandro, que a ressurreição de Cristo é um fato histórico? Bom, mesmo após a morte de Cristo, né, nos evangelhos de Paulo, ali em 1 Coríntios 15, ele diz ali no verso 6, né, do capítulo 15, que haviam aproximadamente, né, 500 pessoas vivas, né, que eram pessoas que eram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. Então, aí está uma prova de que a ressurreição de Cristo foi algo plausível, né? Pois a gente vê os relatos bíblicos de que ele se reuniu com os apóstolos, ele tomou a refeição
E a gente tem tudo, né, para acreditar, se a gente olhar ver de uma visão de mundo, né, do mundo, a gente tem tudo para não acreditar nessa ressurreição. Mas se você parar bem para pensar, qual o objetivo dos seguidores de Cristo em pregar uma mensagem dessa? Se fosse mentirosa, né? Se fosse mentira, qual o objetivo, o que ganhariam com isso? Então, a gente vê você parar para pensar, quem foram as testemunhas da ressurreição de Cristo? As primeiras testemunhas eram mulheres. E mulheres naquela época, o testemunho de uma mulher não era válido. Podia ser até 2 mulheres, mas mesmo assim não era válido. Era válido somente o testemunho de homens. Em segundo lugar, você vê as circunstâncias, né, a sociedade em que a história foi narrada. Então, os discípulos não tinham nada a ganhar com isso. Eles, pelo contrário, se você pesquisar na história, você vai ver que a maioria deles não teve uma morte natural. O único, né, que a história revela foi que morreu por velhice. E mesmo assim, né, sofreu bastante, foi João, que morreu por velhice. Tentaram matar, mas não conseguiram. Tentaram matar, né, num caldeirão de óleo, mas mesmo assim ainda não conseguiram. Então, você vê que eles perderam tudo, eles largaram a família, tudo que tinham para seguir a Jesus. A certeza da ressurreição de Cristo também nos dá uma certeza de que aqueles que descansaram em Cristo também ressurgirão. E nós, os que vivos estivermos, também seremos transformados no abrir e piscar de olhos. Essa é a nossa esperança. Mas a transformação que a ressurreição de Cristo nos promete não é só na ressurreição, na nossa ressurreição ou na nossa glorificação, mas também na nossa vida aqui hoje. E a Bíblia ela relata que Josias, ele fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Josias se dedicou às coisas de Deus, e eu gostaria que o Flávio comentasse um pouco qual a relação dele com as Escrituras. Olha, é interessante, Josias. O único rei que tem essa descrição, não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Lá no livro de Deuteronômio, Deus citaria um rei que não desviasse, não iria se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E Josias é o único que tem essa designação. Era um rei diferente, porque ele tinha tudo para não ser bom. Ele tinha tudo para não ser bom. Nós somos formados pelo nosso DNA, né, no caso, e também pelo ambiente em que nós estamos inseridos. No caso de Josias tinha um DNA bom? Nem um pouco. Seu pai, Amon, terrível. Seu avô, Manassés, o pior de todos os reis. As suas calamidades feitas foram levadas ainda às consequências muitos anos após a sua morte. Então, pelo DNA, pela genética, ele seria ruim. Pelo ambiente, quem era fiel naquela corte? Sociedade totalmente corrompida. Totalmente corrompida. Então, muito provavelmente, ele teve uma mãe, a senhora Gedida de Boscate. Ele teve uma mãe muito boa. Por isso que ela acabou, quem sabe, lhe ensinando o caminho da salvação. Quando, então, Josias subiu ao trono, e o pastor até bem estudou sobre ele na quarta-feira, durante alguns anos da sua vida, ele veio fazendo as reparações no reino. Josias, então, ele tinha uma certa inclinação para a verdade. Ele tinha um certo contato com Deus. Por isso ele fez todas essas reformas. Porém, aos 26 anos, quando ele fez a reforma do templo, descobriu que dentro da igreja, a Bíblia estava perdida. A Bíblia perdida dentro da igreja. Acabou sendo achada por Ilquias e lida perante o rei por Safã. Safã acabou lendo diante do rei Josias. O rei Josias é apenas um exemplo. Ellen White diz que a sua transformação se deu porque ele viu a disposição de Deus em salvar os que colocam em Deus a sua confiança. E ele enxergou quão pecadores ele e todo o povo era comparado com o que Deus havia feito por eles. Por acaso você já estudou as Sagradas Escrituras e viu como Deus está disposto em salvar você se você colocar nele a sua confiança?
Por acaso você já leu, estudou as Escrituras Sagradas e viu quão pecador você é em comparação com tudo aquilo que Deus faz por nós? Foi isso com que fez Josias ser totalmente transformado. E ele não se transformou apenas, né? Não transformou apenas a si mesmo, melhor dizendo. Mas ele começou uma reforma em toda Jerusalém, em todo o país. Então ele reformou, né? Ele se transformou, melhor dizendo, e também houve reformação em todo o reino. Leandro, basta conhecer a palavra de Deus para ter a vida transformada? Bom, a gente tem exemplos, né? Eu mesmo na minha vida diária, eu já tive exemplos. Bom, às vezes você dá um estudo para uma pessoa, né? E ela tem a opção de escolher ou não escolher, seguir a verdade. Então, eu acho que a gente, né? Somos meros instrumentos humanos, né? Nas mãos de Deus. Mas então a gente deve fazer a nossa parte e confiar que a conversão, quem realiza é Deus por meio do Espírito Santo, não é a gente. Então, eu já vi falar em professores de teologia que são ateus, ou seja, eles leem a Bíblia veem a Bíblia como uma fonte de informação somente. Então, o que isso ensina para a gente? A maneira como você estuda a Bíblia pode fazer a diferença na sua relação com Deus e na sua vida como um todo. Então, a maneira como você estuda vai estabelecer um termômetro, né? Como você estuda a Bíblia, vai estabelecer um termômetro da sua relação com Deus, se ela está bem ou não. Infelizmente, né, hoje as pessoas, como você disse no início, né, a leitura se tornou um hábito impopular. A gente quer toda a informação em download, em pouco tempo. E com a Bíblia não é assim, são anos e anos. Eu, por exemplo, estou há pouco tempo na igreja, há apenas 3 anos, mas dentro desses 3 anos que eu estou na igreja, eu acho que eu aprendi tudo que eu não aprendi em 10 anos, apenas com a Bíblia. Então mesmo que você lê a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, você sempre vai encontrar aspectos novos. E como o Flávio falou, a Bíblia tem esse poder, né? Você entra em contato com a palavra de Deus e você vê os seus defeitos. Como um espelho, você vê onde é que está sujo, onde é que precisa ser reparado. E onde nós podemos também, né? Nos lavar dessa sujeira. Ô Leandro, até para te ajudar nesse raciocínio, eu vou ler Hebreus 4:12, que diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É importante ver quão poderosa é a Escritura na nossa vida. Ela é capaz de fazer tudo isso, ela é capaz de nos transformar. E engraçado, né, Fê? Ela é capaz de nos transformar porque atinge a nossa medula. Por que a Bíblia vai mencionar a medula, né? A medula é considerada pelos médicos como o centro da vida, o prolongamento do sistema nervoso central. Se ela for afetada, pode nos afetar a audição, a visão, a coordenação motora. Então a Bíblia atingiu o Flávio, atingiu o Leandro, atingiu, quem sabe, você. Então, essa singularidade da Bíblia, ela não é apenas a palavra profética, ela não é apenas a palavra histórica, ela não é apenas a palavra viva. Ela é a palavra que penetra até a medula para fazer com que a nossa visão seja alterada para o bem. As nossas coordenações, nossos pensamentos sejam alterados. Tudo isso em cumprimento a uma profecia de Isaías, que o próprio Deus disse: nenhuma palavra sairá da minha boca e voltará vazia sem antes cumprir o seu propósito. Graças a Deus ela cumpriu o propósito na vida do Flávio.
na vida do Leandro, na vida do Felipe, na vida de você também, que está nos assistindo. A Bíblia é singular por causa disso, porque ela tem o poder de nos transformar. Mas como o Leandro disse, não basta apenas conhecer. Você tem que ter um encontro com Jesus como teve Paulo, como teve o apóstolo Paulo. Se encontrarmos Jesus nas Sagradas Escrituras, nós seremos transformados. E essa é uma das grandes singularidades da Bíblia. Irmãos, nós já caminhamos para o encerramento e eu gostaria de ler para vocês um trecho curto do Grande Conflito, na página 9, que diz: em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário para a salvação. As Santas Escrituras devem ser aceitas como revelação autorizada e infalível de sua vontade. Elas são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Dou a oportunidade para vocês agora, em pouquíssimas palavras, fazerem o encerramento da nossa lição. Ellen White, acho que ninguém melhor para poder terminar, né? Ellen White, no livro Conselhos para Professores, Pais e Estudantes, ela diz o seguinte: o Senhor fará grandes coisas por aqueles que abrirem o coração à sua palavra, permitindo que ela tome posse do templo da sua alma. Nós temos que aproveitar o momento oportuno, enquanto ainda temos a Bíblia Sagrada em mãos, para que nós possamos usá-la. O convite da Bíblia é o mesmo convite de Jesus Cristo: vinde a mim. Use a Bíblia e sua vida será muito melhor. Leandro? Bom, eu escolhi um trecho de Deuteronômio, que eu me espelho bastante nele. Diz o seguinte: é de Deuteronômio 6, do 6 em diante, quem quiser acompanhar. Diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, essa é uma mensagem que o mundo necessita hoje, né? Que é conviver refletindo os propósitos de Deus e o que Deus espera de cada um de nós em nossa vida. Nós esperamos ter apresentado a contento a primeira lição para vocês e que essa lição, que esse estudo desperte em vocês o interesse de continuar se dedicando às coisas de Deus, sobretudo ao estudo da lição. Eu convido o Flávio para que faça uma oração de encerramento. Vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, porque Tu tem deixado nas nossas mãos a Tua palavra viva, a Tua palavra histórica, a Tua palavra profética, a Tua palavra que nos transforma, Pai. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua imensa misericórdia conosco, de não ter nos deixado no escuro. Obrigado, ó Pai. Nós queremos entregar nas Tuas mãos as nossas vidas, as nossas igrejas, a situação mundial também, ó Pai eterno, e que nós possamos, ó Deus, estudar a Tua Santa Palavra, porque nela nós podemos ter mais esperança e aumentando assim também a nossa fé no Senhor. Que o Senhor nos abençoe para que nós possamos usar a Bíblia da maneira correta. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor.